Pontos de tensões históricas. Antes, destruí-las totalmente aos heteus, aos amorreus e aos cananeus e aos perizeus e aos reteus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deuteronômios 20 e 17. Aqui nós temos a figura de heteus, certo, irmãos? Heteus é a cultura hitita, que foi durante séculos falada que a Bíblia mentiu, que ela é uma lenda. E curiosamente, certo? Em 1887, todas as pessoas que morreram antes não tiveram o prazer, ou talvez até o desprazer de desconcordar dos teólogos da época, e ter o prazer de saber que essa cultura existiu e a Bíblia foi a única que registrou esse momento histórico em uma época que não tinha mais. Detalhe, se alguém falar que o Antigo Testamento, o Pentateuco, viu, meus irmãos aí, mestres, doutores, grave que eu vou falar aqui. Se algum doutor da academia falar para vocês e para qualquer outra pessoa que o Antigo Testamento ele foi redigido, compilado 300 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, ele foi uma criação dali, nada de 500, 1000 anos, isso nunca existiu, ele vai ser negacionista porque 1200, 1300 anos antes, a Bíblia já tinha falado, 1300 anos tinha falado sobre essa cultura. Só que só em 1887, na terra localizada de Amarna, no Egito, foi achado e comprovado por meio de tábuas de Tel El Amarna a existência do povo hititas, que aqui é o povo heteus. E entre 1911 e 1937 foram feitas várias escavações e hoje temos cerca de 379 tabuinhas em escrita cuneiforme. Essa aqui é a escrita cuneiforme, mostrando, atestando de que essa cultura existia, mas a Bíblia falava antes. Só que essa referência nunca foi dita nem no período exílico, nem no período pós-exílico, nem no período intertestamentário. Nunca foi falado. Por quê? Porque ela perdeu-se no tempo. Só que como a literatura judaica é muito antiga, e o que sobreviveu com mais veemência, depois de centenas de textos do Antigo Testamento, centenas, viu? E para acrescentar mais informação, a teoria da hipótese documental é uma hipótese que ele diz que existiam vários fragmentos de textos. Primeiro, nunca foi encontrado um texto hebraico com coisas separadas. Um capítulo num lado, o capítulo 2 no outro, terceiro, quarto. Nunca foi encontrado. Viu, professor Rony Cosa? Nunca foi encontrado um vestígio. Ele só hipotetizou. Ele foi influenciado por Jean Astruc. Aí o que acontece? Todo mundo que ironizaram dizendo que não existia essa cultura hitita, e a Bíblia foi chamada de que mentirosa, criadora de mitos. Foi? Tá bom. 1000 e tantos anos depois foi descoberto essa tabuinha aí, as cartas de Amarna, tabuletas de barro escritas em cuneiformes durante o século 14 a.C., 1400 anos antes de Cristo. Contém principalmente correspondência diplomática e cartas de reis da Babilônia, Assíria e Sírio-Palestina. As cartas de Palestina falam de invasões dos Habiru que tomaram as terras do rei. Cara, você falar um negócio desse abaixo de 1800 seria uma forma de dizer assim, não, isso não existe não. Tem alguma comprovação arqueológica? Tem não. Tem alguma comprovação histórica? Tem não. Tem alguma provação outra? Tem não. Só a Bíblia que diz. Então, se ela que diz, é muito prematuro afirmarmos que é verdade. Pode ser mito. Talvez seja mito. E foi cristalizado isso, que era mito. Pelo menos foi, né? Mas graças a Deus que encontraram essas coisinhas. E para brincar mais aqui, com uma coisa mais sérias ainda, pontos de tensões históricas. Então Josué, com todas as tribos de Israel, edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Josué 8:30. O Monte Ebal também banalizado, o nome de Deus banalizado, o tetragrama também banalizado, dizendo que é uma construção de 300, 400, 500 anos antes de Cristo. Não tem nenhum achado arqueológico, tudo bem. Eu não tive tempo também, irmãos, de trazer alguma coisa desse livro aqui, certo? Não tive tempo, mas depois os irmãos podem procurar essa aqui, a Bíblia Arqueológica, que ela é muito boa para falar sobre essas coisas. Estamos chegando ao fim, viu? Eita, estamos chegando ao fim. Foi achado a tábua da maldição no altar do Monte Ebal. Irmãos, escute que eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho colegas, eu tenho amigos, colegas, a gente que trabalha com intercâmbio aqui, eu sou da EREM, comendador, eu sou professor oficial de língua inglesa, e a gente tem acesso a várias pessoas de várias localidades do mundo, certo? Eu tenho amigos de Israel,
eu tenho amigos da Alemanha, eu tenho amigos da Grécia. O professor Rony conheceu um na internet esses dias, não foi, professor Rony? Da Grécia, conhecedor, poliglotas, gente que mora em locos, que sabe, Estados Unidos, vários lugares do Brasil. Eu tenho um em Oxford, Cambridge, que falou para mim, um colega meu, David, se ele estiver vendo aqui, Deus abençoe. Depois dessa live, é claro, ele não está aqui. Ele me passou informações que nas próximas décadas, grave isso, nas próximas décadas, a comunidade acadêmica, no que diz respeito ao contexto veterotestamentário, vai ser extremamente impactada. Vão ter que desfazer de muitas coisas, muitas teorias que foram colocadas como, ó, só tem essa informação, acho que é assim, tal, tal. Vamos naturalizar as coisas. Já que a gente não crê em milagre, em revelação de Deus, né? Os extremistas da hipótese documentária, eles não acreditam em milagre, em revelação. E até a deles que não crê nem em Deus. Eu não estou dizendo todos, viu? Não vamos cometer um suicídio aqui literário. Mas veja só, essa tabuinha do Monte Ebal foi encontrada ao norte da cidade de Nablus, em dezembro de 2019. Meus irmãos, vocês estão sabendo dessa tábua da maldição? Não. Algum acadêmico aqui do Brasil está falando? Não. Só alguns críticos, só. Por que não estão falando? Você vai saber por quê. Os peritos dizem que ela tem entre 1400 a 1200 anos antes de Cristo. A pequena tábua entre 3.200 a 3.400 anos atrás. Traduzindo, ela registra o que está de Josué. Cara, ela registra um fato histórico de 1.400 anos antes de Cristo. Seria impossível pessoas ter criado o Pentateuco e Josué no século V, VI antes de Cristo e ter tido uma visão de uma coisa do passado. Seria loucura. Certo? E eu achado isso aí. Seria assim, eles têm a máquina do tempo. Só pode ter a máquina do tempo, né? E olha aí, ó. Essa aí foi o tablete, né? E o que é que tem nesse tablete? Meus irmãos, eu fazendo aqui, depois desse vídeo, se os irmãos me entregarem, eu vou botar no YouTube. Talvez seja no YouTube o único vídeo que vai explicar a transição de nomes. Se você olhar aqui, existe no paleo hebraico um Iod, um Rei e um Vav. Eu não sou perito em hebraico, viu, pessoal? Mas eu tenho muitas pessoas, rabinos, mestres, gente com 20, 30 anos de hebraico, que eu passo algumas informações para eles, estudo com eles e conheço algumas coisinhas, né? Eu sou aquele tipo de gente enxerida. Professor Rony, aquele tipo de professor enxerida que quer saber de tudo um pouco. Mas eu sou focado, viu? Eu sou equilibrado. Sou autodidata, mas eu sou equilibrado. A palavra de Yehoshua, se vocês analisarem direitinho, Yod, Rei, Vav, Shin, Vav e Ain. Estão vendo aí, ó? Yehoshua. Só que no nome do tetagrama, as quatro letrinhas é Yod, Rei, Vav, Rei. E curiosamente, nessa tabuinha do século XIV, 1400, mais ou menos no máximo 1200 anos antes de Cristo, ela foi encontrada em 2019, agora há pouco, em dezembro de 2019. Eu acompanhei o dia, eu estava online, vi o vídeo, baixei o vídeo, me emocionei muito, dizendo, aí sim, ela comprova literalmente que os israelitas, o povo judeu, já sabiam ler e escrever há 1400 anos antes. E veracida o Pentateuco, veracida a passagem de Josué sobre o Monte Ebal, veracida tanta coisa, e outra coisinha bonitinha, o nome de Deus, com 3 letrinhas. Vocês sabem que no Salmo 68, verso 4, fala que o nosso Deus é Já. Muitos colocam aquele como um advérbio de tempo, né? O nosso Deus é já, é momentâneo. Claro, o nosso Deus é do momento, mas o Deus já ali significa uma abreviação do Yod, Rei, Vav, Rei, que é Yah, que seria já, mas não é já, viu, pessoal? Então, se vocês perceberem aí, nós temos 3 letrinhas no nome Yehoshua, e aqui também nessas 3 letrinhas aqui no paleo hebraico, ó. Yod, Rei, Vav. Isso é no paleo hebraico, não é no hebraico tradicional. Porque se tivesse encontrado no hebraico tradicional, não seria de 1200, 1300, nem 1400 professores que estão aqui. Seria do ano de 700, 800, no máximo 800 anos antes de Cristo. Mas foi encontrado no paleo hebraico, que já tinha sido, ó, desfragmentado. O que mais? Segundo os críticos,